também conhecido como baleia assassina, mas, no entanto, nunca foi registrado nenhum acidente com humanos, somente em cativeiro. Essa fama é decorrente especialmente por conta de filmes que destacam a orca atacando outros animais. Aliás, nunca foi registrado nenhum ataque a qualquer homem ou mulher em mar aberto. Essa calúnia vem por sua incrível habilidade de caçar outros animais marinhos. Em suas caçadas, as orcas utilizam o seu arsenal de dentes, que chegam até 10 centímetros, e seus corpos pesados de até 9 metros para aniquilar as presas. Por andar em grupos grandes, as ações predatórias também são mais elaboradas, como se fossem estratégias de guerra. Se você quer conhecer estes e outros fatos sobre as orcas, nos acompanhe até o final do vídeo. A orca é um mamífero que vive nos oceanos e mares de águas frias, pertencente à classe Mammalia, de ordem cetácea e à família Delphinidae. Ela é parente dos golfinhos. As orcas ainda apresentam parentesco com a falsa orca. Ambas possuem o corpo bastante semelhante, sendo que a principal diferença entre elas está no formato da cabeça e na cor cinza que a falsa orca apresenta. Cientificamente, a orca não é uma baleia, mas sim um golfinho. Porém, não é errado citar como baleia a orca, já que golfinhos e baleias pertencem à mesma ordem cetácea. Salve família, bem-vindos ao Curiosamente. Hoje nós vamos falar sobre a baleia orca e antes de ir para o conteúdo, tropinha, já deixa aquele joinha maroto, pois o conteúdo de hoje está top, então vamos ao vídeo. A principal diferença entre as baleias e as orcas estaria no esqueleto e na boca. As orcas possuem dentes, assim como os golfinhos. A população de orcas no mundo é desconhecida, segundo os órgãos responsáveis. Por causa disso, a National Oceanic and Atmospheric Administration não classificou o estado de conservação dessas baleias. Sendo assim, vários grupos de orcas são protegidos. No entanto, existe a caça predatória. Humanos costumam caçar as baleias assassinas por questões como alimentação e competição, pois muitos caçadores enxergam o animal como algo ruim. Segundo eles, as orcas comem o cardume que seria pescado. Os lixos químicos e o óleo derramado no mar também são um perigo para elas. Características da baleia orca. As baleias orca têm como principal característica suas cores. Seu dorso é preto e a parte inferior, próxima dos olhos, é na cor branca. Além disso, toda orca tem uma mancha branca atrás da nadadeira dorsal, permitindo a identificação de cada indivíduo. A orca possui uma grossa camada de gordura que protege das baixas temperaturas, funcionando como um isolamento térmico. Ela apresenta uma nadadeira bastante alta no dorso. Nos machos, as nadadeiras são triangulares e altas, já nas fêmeas, elas são curvadas. As orcas macho podem ter até 10 metros de comprimento e pesar entre 9 e 10 toneladas. Já as fêmeas medem aproximadamente 8,5 metros e pesam entre 6 e 8 toneladas. Os filhotes nascem em média com 2,5 metros de comprimento e pesam cerca de 200 kg. O habitat das orcas. As orcas vivem em regiões oceânicas e na maior parte dos mares. São mais comuns em águas frias como as regiões polares. Elas vivem em águas profundas, porém também são encontradas na superfície e em áreas costeiras com frequência. Um dos locais mais frequentados pelas orcas são as águas da Antártida. Também são encontrados na zona nordeste da bacia do Pacífico, especialmente na costa da Islândia e da costa norte da Noruega. Outro animal muito comum em águas geladas é o pinguim. A alimentação das orcas. A alimentação das orcas envolve diversos animais marinhos. Os animais que fazem parte da sua dieta são os tubarões, golfinhos, tartarugas, leões marinhos e até mesmo outras baleias, principalmente por causa da sua forte arcada dentária. A alimentação diária de uma orca pode chegar até 250 kg.
Para atender a essa necessidade, elas desenvolveram diferentes técnicas de caçada, como ataques a grandes grupos de baleia, até mesmo perseguições a focas e golfinhos. Quando estão mais próximas de sua superfície e da costa, elas nadam em alta velocidade para criar onda na superfície da água e evitar que focas e leões marinhos possam nadar. Nas regiões polares, é comum encontrar o urso polar se alimentando de carcaça de baleias mortas. As orcas têm uma fama bem peculiar de caçar muitas vezes. Por exemplo, elas podem surfar literalmente até a praia para caçar leões e lobos marinhos que estão aprendendo a nadar. Evidentemente, somente as mais experientes fazem isso, tendo em vista que essa estratégia é no mínimo arriscada. Comportamento das orcas. As baleias orcas são muito sociáveis. Elas normalmente vivem em grupos e se separam apenas no período do acasalamento. Vivendo em uma sociedade matriarcal, elas têm seus relacionamentos em torno de fêmeas mais velhas do grupo. Em relação ao clima, as orcas se assemelham aos seres humanos. Isso quer dizer que adaptam a qualquer temperatura. Elas vivem em mares e oceanos e perpassam em quase todos os países costeiros. Além disso, elas ainda podem viver tanto em águas quentes equatoriais quanto em águas geladas das regiões polares. Entretanto, são nas latitudes altas e próximas à costa que elas são encontradas com maior facilidade. Uma outra característica é o fato de esses animais fazerem viagens longas. Em relação à convivência com outros membros, sabe-se que elas são muito sociáveis e podem conviver com até 40 animais da mesma espécie. Os seus bandos seguem duas linhas diferentes. A primeira delas são menos agressivas e costumam se alimentar de peixes, e contrapartida, a segunda prefere focas e leões. Elas são mais agressivas. As orcas não são caçadas por nenhum animal, a não ser o humano. Por isso, está no topo da cadeia alimentar. Dentre suas presas estão pássaros, lulas, polvos, tartarugas marinhos, tubarões, arraias, peixes em geral e mamíferos, como focas e dúngogos. Baleias orca no Brasil. No litoral brasileiro, as orcas têm sido vistas com mais frequência, com relatos desde 1993. Registros apontam ocorrências de orcas no litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e até Paraíba. Segundo pesquisadores, as orcas viajam até o litoral brasileiro para fugir do inverno, que podem variar entre os meses de fevereiro e outubro. No Brasil, outra espécie de baleia que é vista com frequência são as baleias francas e as baleias jubarte. Curiosidades sobre a baleia orca. A orca é o segundo mamífero mais encontrado, considerando toda a distribuição geográfica do planeta, perdendo somente para o homem. O período de gestação de cada orca varia de 15 a 18 meses. As orcas possuem 50 dentes, que podem triturar ossos de outros animais em apenas uma mordida. A baleia orca mais velha do mundo, com mais de 100 anos, morreu em 2017. Estima-se que sua vida reprodutiva inicia por volta dos 10 anos de idade e vai até os 40 anos em média, período em que entra na menopausa. As orcas, junto com as mulheres e outros tipos de baleia, são os únicos mamíferos que entram na menopausa. Assim como outros mamíferos marinhos, as orcas precisam subir até a superfície para respirar. Orcas, em seus habitats naturais, vivem bastante, chegando mesmo até 80 anos. No entanto, quando em cativeiro, mal chegam aos 30. As orcas se encontram no topo da cadeia alimentar. Nenhum animal, com exceção do homem, consegue se dar muito bem quando tenta capturar um desses bichos. As orcas gostam muito de brincar com suas presas antes de devorá-los. Embora sejam denominadas muitas vezes como baleias assassinas, as orcas não agridem os humanos. Os únicos incidentes registrados acontecem quando esses mamíferos estavam em cativeiro. Pesquisadores da Universidade de York e da Universidade de Exeter
estudam há mais de 30 anos a incidência da menopausa em orcas, tendo em vista que as fêmeas, mesmo depois da idade fértil, continuam vivas por muito tempo, liderando e passando todo o seu conhecimento para seus pares. Isso pode ajudar, inclusive, na descoberta dos mistérios que envolvem a menopausa das mulheres. Apesar de não serem baleias, as orcas estão protegidas pela Comissão Internacional de Caça às Baleias. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu só agradeço por você ter chegado até aqui. E, pessoal, deixe aquele like, se inscreva no canal para vocês estarem vendo mais conteúdo como esse. E também peço que vocês dêem sugestão de vídeo, se você quer ver algum assunto determinado. É só deixar aí no comentário, beleza? Então é isso. Show, sucesso para nós.